A você que então chegou aí de paraquedas nesse canal. A gente é a gente é dois amigos que se conhecem há muito tempo e pretende conversar a respeito de coisas que nos interessam, que fez parte da nossa formação. Nossa formação intelectual e nossos interesses genuínos, entende? Então, a gente não é youtuber, então a gente não vai ter uma boa prática com a câmera agora no momento. Tanto que vocês vão perceber um pouco disso. Mas, nosso intuito aqui é simplesmente conversar, que essa ideia surgiu de que a gente conseguiu perceber que as nossas conversas podem ser muito frutíferas, né? Quando a gente depois teve uma experiência de ter gravado uma delas e ter deixado em arquivo. E a gente pensou, por que a gente não faz disso um programa, né? Então, começa aí. Começou assim. Esse aí é o Moses. Agora é contigo. Prazer. Então, eu não me recordo qual foi o primeiro assunto que nós registramos em áudio. Eu sei que já faz muito tempo isso. Eu ainda morava aqui no Cassino, antes de eu morar em Pelotas e depois voltar para cá, né, no presente momento. Uma coisa interessante talvez de falar para o pessoal é de onde nós somos, de onde nós falamos. Ambos nós somos rio-grandinos, nascemos e fomos criados em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu atualmente moro em Rio Grande e o Davi mora em Caxias, correto? Correto? Sim. Eu sou designer gráfico, trabalho com isso já fazem uns 3 anos mais ou menos, e atualmente estou fazendo graduação. E o Davi, qual é o mesmo nome do curso? Eu tô na criação digital, que é na verdade um interdisciplinar entre tecnologia e arte digital. Então a gente tem vídeo, a gente tem animação e tem programação também. O interessante é que em ambos trabalhamos com área de criatividade, trabalhamos com áreas que não são necessariamente diretamente associadas com os assuntos que nós iremos abordar aqui, que são de mais intelectualidade abstrata, simbólica, psicologia, né? Assuntos que não são tão a ver, mas que são a ver muito com a nossa personalidade. Tá? As nossas personalidades são muito orientadas pelos valores e pelos ideais, pelas ideias que nós iremos estar trazendo aqui para o canal. Dito isso, acho que uma coisa bem muito interessante que nós poderíamos começar a falar é exatamente sobre essa questão de, de ideais que regem as nossas personalidades, né? Em episódios de áudio, somente áudio que nós temos os registrados no Spotify, nós chegamos a abarcar alguns assuntos, mas nunca chegamos a abarcar alguns dos assuntos que mais se enraizam nas nossas pessoas. Um dos assuntos que eu e o Davi a gente sempre trata é sobre a questão da personalidade do Davi ser muito identificável com o arquétipo do trickster, né? E muitas pessoas vão sempre pensar que o arquétipo do trickster ele é uma coisa ruim, né? Não vou dizer nem negativa, no sentido de que a sombra ela é a ausência da luz, mas no sentido de ruim, né? De uma coisa que faz mal. Então, existe uma necessidade, talvez, de desmistificar que o arquétipo do trickster sempre é mal. Muitas das vezes ele é mal, mas não é sempre. Né? E principalmente numa perspectiva cristológica, a gente pode, talvez, nesse mesmo episódio, trabalhar sobre essa ideia de que tu podes fazer uma tricksteragem, como a gente costuma falar, orientada ao bem, né? Toda essa habilidade, de capacidade de malandragem, né? E isso vai se manifestar dentro das religiões afro-brasileiras, especialmente dentro da Umbanda, na linha dos malandros. Essa capacidade de saber ter essa astúcia, né, de saber por quais ruas andar, de saber aonde é perigoso, aonde não é, de fazer do perigo uma arma contra o perigo, né, de fazer o teu inimigo
se autodestruir do que tu teres que destruir ele. Então, esses aspectos todos, eles podem ser trabalhados de maneira muito positiva e fogem um pouco daquela mitificação de que o arquétipo do Trickster sempre é uma coisa ruim. Nesse sentido, a gente pode começar o assunto, né, que foi uma coisa que a gente estava meio discutindo agora há pouco. A gente estava pensando, vamos falar sobre o conclave, né, vamos falar sobre uma coisa que está em alta, vamos falar sobre uma coisa que está em pauta, mas eu particularmente não me senti muito inspirado em falar sobre esse assunto, por mais que pudesse trazer mais visualização, né. Eu acreditei que seria melhor falar sobre uma coisa que eu já estivesse mais inspirado. E quanto a isso, Davi, o que terias a complementar? Então, já que a gente já botou o assunto em pauta, né, já estamos tratando dele, eu acho sempre proveitoso a gente ter um panorama em larga escala primeiro, para saber do que a gente está olhando, para depois a gente esmiuçar. Então, dando um panorama assim, bem arquetípico, bem generalista, né? A gente tem vestígios da figura do Trickster em várias culturas diferentes, e até mesmo muito que a gente vai ter na cultura popular e nas coisas mais modernas que a gente pode ter contato. Por exemplo, como o Moço tinha dito agora, o malandro, que é na verdade, uma roupagem, né? Ele é uma instância desse arquétipo de maneira cultural brasileira. Exatamente bem com aquelas raízes fortes das religiões de matrizes afro. Mas enfim, olhando de um panorama histórico e generalista, por exemplo, a gente pode traçar que desde a época da época grega, né? Mas dos contos e mitos e lendas gregas, grande parte dos heróis gregos sempre foram malandros, sempre foram um trickster. Perseu, Odisseu, até o mesmo o próprio deus primordial, o Prometeu, que roubou a chama, ele era um ladrão, ele era um trickster. Entende? O próprio Hércules, né, com a questão de O próprio Hércules. se utilizar o leão tinha o couro intransponível, né, intraspassável, perdão, então ele se utiliza do enforcamento, ele vira a chave do jogo, Isso, né? Exatamente. Então, é aquilo do Trickster ele ser não... Na verdade, é aí que tá. Quando a gente vê essa questão da astúcia posta em prática, antigamente, pro mundo clássico, tradicional, na verdade, era uma qualidade que era visto como uma força, entende? Tu utilizar a astúcia, tu venceu o inimigo com pouco esforço e ele acabar se ferrando. Quem é o otário da história é o inimigo, tá entendendo? Pô, eu não acredito que tu foi idiota o suficiente de cair nessa. É aí que tá, por isso que os heróis, por isso que a qualidade da astúcia era visto como um atributo relacionado aos heróis também. E agora, passando, né, um pouquinho dessa etapa, a gente tem muito de ver como a mitologia em si, né, uma etapa acima dos próprios mitos, mas a própria religião e a mitologia em si tem figuras que vão ser Trickster também, né? Então, por exemplo, já que a gente está nesse contexto grego, para ter um ponto de início, a gente tem diversas figuras que todo mundo conhece. A gente tem Afrodite, Zeus, Hades, Poseidon e tudo mais. Mas para o mundo heleno, né, e clássico, alguns seres desses aí tinham um destaque um pouco mais relevante no dia a dia das pessoas e até mesmo no culto das pessoas, né? Sim. Então, um desses exemplos que a gente está tratando do Trickster é o próprio Hermes, né? Que é o deus dos mensageiros, da mensagem, da comunicação, mas da trapaça também, né? E pro pessoal, que eu acredito que muita gente que tá nesse meio também gosta muito da mitologia nórdica, a gente vai chegar nele também, tem o Loki, né? Que é um paralelo que dá para relacionar, mas não é 100% e a gente chega lá depois. Mas aproveitando o gancho para incluir, né, na mitologia iorubá, o Bará, ou Sim. pode ser conhecido também como Exu, né, ou Exu Bará, e é essa coisa do Mensa também, um arquétipo, né, corresponde
Não é uma coincidência exata, assim como Hermes não é uma coincidência exata com Loki, também o baralho não vai ser uma coincidência exata nem com Loki nem com Hermes. São religiões diferentes, mas o que a gente quer dizer aqui não é um sentido de sincretismo, né? Deixar isso bem claro para o público. A gente não quer dizer que em outra religião o Hermes é o Loki ou que na África o Hermes era o Bará. Não, a gente compreende que são religiões bem distintas umas das outras, que as entidades elas não vão ser sinônimas, mas que cada uma delas elas correspondem a uma ideia, né, antiga e perene, ou seja, sempre presente na sociedade, na humanidade, junto da humanidade, que nesse caso a gente está se referindo à ideia do trickster, que é aquele que é o trapaceiro, né? Aquele que faz a trapaça, aquele que confunde. E nesse caso, né, tanto Loki como Hermes, e colocando o exemplo do Bará, são figuras que trazem essa responsabilidade quase cósmica de cumprir com o papel de determinadas trapaças, determinados enganos, né, em favor de uma missão que lhes foi conferida. Mas segue o caso narrativo. Essa distinção, essa clareza é bem importante que a gente faça, né? Que não é sincretismo, é simbólica e tudo mais. Enfim, como que o Hermes nasceu? Já vamos começar por aí. Ele é filho de Zeus, né, com uma Pleiade maia. E ele nasceu numa caverna. E em pouca idade, o Hermes ele já demonstrou muita atividade. Então, se eu não me engano, no próprio mito dele, no primeiro dia que ele nasceu, ele já começou a aprontar. Basicamente assim. Então, ele era um bebê, ele saiu da caverna que ele foi gestado e nasceu, né? E foi atrás de conseguir algo. Ele viu o gado do Apolo, né? Que ele não sabia que era irmão dele, né? E falou, nossa, mas eu vou roubar todo esse gado. E aí ele foi lá, transformou as patas de todos os bois, vacas e tudo mais para trás. Fez o inverso ali. Ele trocou as patas, que nem um curupira que a gente tem aqui, e saiu roubando. Nisso, um senhor vê ele e ele avisa pro senhor, se tu me dedurar, eu vou te transformar em pedra. E aí ele sai, ele pega o gado inteiro, ele sai e ele faz uma oferta, ele faz uma oferenda. E dizem que aí foi o início do sacrifício na religião, na prática religiosa clássica grega. Ele criou essa questão de tu matar animais em questão de sacrifício aos deuses. Então ele fez isso e depois ele voltou. Só que ele foi testar aquele homem lá, né, que iria... aquele homem que ele falou que não era pra contar do delito dele. Ele se transformou em outra coisa. E ele foi lá, pô, mas tu viu meu gado? Tentando fingir que era, na verdade, o dono, né? O Apolo, isso. Tu viu meu gado? E o senhor, mas eu vi, foi um menininho ali que roubou e tudo mais. Daí ele vai lá, se transforma em Hermes de novo e transforma o cara em pedra. Aí tu vê ali a natureza que, na verdade, tudo bem. Aí que tá. É bom ver esses pontos porque a gente consegue entender a moralidade por trás da questão a tricksteragem é uma coisa errada, uma coisa ruim, é um ato sujo, ou é boa, é positiva, dependendo muito do contexto da situação. E depois a gente chega no ponto em que, na verdade, grande parte da atividade do trickster é uma coisa amoral. É uma coisa neutra. Mas enfim, vamos lá. Nessa situação, ele defendeu a palavra dele. E claro, ele quis vantagem, né? Isso é uma coisa muito natural também de trickster. E depois ele voltou. Sempre vantagem. E aí que tá. Ele volta, o irmão dele faz um processo de tentar encontrar o gado dele, encontra a caverna onde ele estava, chega e fala, mas foi tu que roubou meu gado? E aí ele assim, não, mas eu não posso ter roubado teu gado porque eu sou só um bebê. Tu entende? Ele utiliza a própria condição dele, que assim, não, mas capaz, eu sou ignorante, como é que eu vou ter feito isso? Entende? Sim. Daí ele, não, mas não pode ser. Daí ele chama Zeus vê a situação, descobrem que ele tinha roubado de fato. Só que Zeus, ele se impressiona tanto com Hermes
ter essa questão da genialidade dele, dessa questão da criatividade, da astúcia e tudo mais, e fala, tu vai ficar comigo. Tu vai ficar encarregado de fazer de ser o mensageiro entre os deuses e entre os mundos. Nesse meio tempo, eu esqueci de contar, o Hermes ele criou a lira, né? E o Apolo ficou impressionado com a lira. Então eles meio que trocaram. Um deu a lira pro outro e o Apolo deu o caduceu para Hermes. Então, basicamente, depois disso, né? Dizem, né, que depois a mãe dele questiona, ele tá lá no hino, né, no hino homérico, por que tu fez isso, meu filho? Daí ele vai lá e fala que ele queria a ascensão da mãe dele também. Porque ele queria sair daquela condição de estar numa caverna, entende? E ter a atenção do Olimpo. E ele conseguiu, meio que isso que acontece, né? Depois no decorrer dos fatos. Mas a questão é, esse mito já conta muito de um panorama de como vai ser basicamente uma infraestrutura de atividade do Trickster, entende? Claro que não vai ser tão igual para todo mundo, né? Porque cada caso vai ser um caso, mas é isso que importa em questão de simbólica, porque é, como o Moses tinha dito, uma ideia perene que sempre vai ter essa atividade, essa responsabilidade de ser aquele agente tanto das mensagens, tanto da comunicação quanto da enganação. Então, eu vou passar o bastão para ti aí. Agora, eu concluo isso por enquanto. Uma das coisas que eu gostaria de salientar aí nessa tua narrativa do mito de Hermes, né, de um dos mitos de Hermes, é principalmente essa questão da capacidade do Trickster dele ser um shapeshifter, ou seja, dele ser capaz de mudar a sua aparência, mudar a sua forma para confundir os outros. Uma da coisa muito interessante no caso do Loki, né, na mitologia nórdica, é que sempre essa trapaça, essa mudança de aparência que ele faz através essa trapaça que ele faz através da mudança de aparência, geralmente está orientada com a missão que lhe foi conferida pelo destino, tá? No caso do Hermes, eu não sei até que ponto que isso era destino dele realizar ou até que ponto isso era... os deuses, eles têm a capacidade de arbítrio, de livre-arbítrio. Mas eu gostaria de colocar o exemplo do Bará, da mitologia africana, tá? Especialmente da mitologia iorubá. O Bará, no início da criação, ele foi confiado exatamente dessa questão da mensagem, de ser aquele que realiza trapaças também. É um deus que é relacionado com a sexualidade também, ou seja, ele é relacionado tudo com inícios da vida, inícios de corridas ou percursos, passagens. Então, existe o ditado, né, que o Bará mora atrás da fechadura da porta, ou o Bará mora atrás da porta. Dentro de determinadas denominações afro-brasileiras, não se pode ficar sentado em escadas nem em portas, exatamente porque são áreas de circulação, áreas consagradas ao movimento e regidas por esse deus do movimento, né, que é o Bará. Então ali nada pode estagnar, não presta as coisas estagnarem ali. Então não se pode sentar ou ficar parado muito tempo. Mas exatamente esse mesmo deus que é relacionado ao movimento das coisas, assim como das portas, das escadas, dos veículos também, das rodas, né? Das rodas não exatamente, mas isso aí já seria o Ba. Mas o movimento em si, né? A combustão dos motores, o trote dos cavalos, as estradas, tudo isso é relacionado com Bará e também com a comunicação. Ele é o Deus que comunica as coisas do mundo dos homens até o mundo dos orixás. O Aie para o Orum, né? Ou seja, da terra para o céu. E ele sempre faz isso através da relação do sistema que é estabelecido entre os homens e os orixás. Uma das razões pelas quais isso, né, toda vez que se oferece algo aos orixás, toda vez que é feita uma oferenda aos orixás, é sempre antes feita uma oferenda ao Bará.
Porque se o Bará não for chamado, não for trazido à tona, não for agradado na hora em que ele está se oferecendo algo, se ele não for agradecido ou se ele não for agradado, o movimento não acontece. O movimento fica estagnado e a comunicação das coisas não se realiza, né? A coisa que está no Aie, na Terra, não vai para o céu. Essa comunicação não se dá. Então, é necessário que antes se faça um sacrifício ao Bará para que se possa oferecer algo ao Xun, ao Ogum ou qualquer outra entidade do panteão Yorubá. Então, nesse sentido, até mesmo relacionando com o mito de Hermes, né, é ele que faz esse movimento do sacrifício. O sacrifício começa sempre com ele. E uma coisa muito interessante é que dentro da religião cristã, né, nós temos uma relação disso. Eu sou católico ortodoxo, Davi também, nós somos batizados, inclusive, recentemente. E dentro da nossa religião existe muito esse princípio assim, que coincide, né, e de novo, isso não é um sincretismo, isso é uma relação arquetípica. O fogo do Espírito Santo e o vento do Espírito Santo são coisas correlatas com o vento e o fogo do Bará. O Bará, ele corre, o Bará, ele tem o fogo nos pés, né? E então, esse princípio comunicativo está presente na cultura cristã também, não somente nas mitologias pagãs, nórdicas e helênicas ou iorubá, mas também dentro do cristianismo no Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela carrega esse arquétipo do comunicador, do comunicante. Pela presença do Espírito Santo na alma da pessoa, a prece da pessoa e o amor da pessoa a Deus, ele é comunicado a Deus. Ele, sendo o próprio Deus, ele comunica ao Pai e ao Filho. Pelo Filho, ele comunica ao Pai o amor e a devoção fiel à divindade. Ele, sendo a própria divindade também. Ele sendo o próprio amor e a caridade, ele sendo o próprio Espírito que preenche a alma da pessoa, o coração da pessoa, sendo o próprio fogo que acalenta a pessoa em caridade, ele comunica o amor de uma pessoa a Deus. Então, essa relação de comunicante é muito presente dentro do arquétipo do trickster, apesar de que o Espírito Santo não tenha esse caráter do trickster, da trapaça, do engano. Ele comporta em si esse arquétipo do comunicante, que é extremamente essencial para as figuras do Bará e do Hermes, né, em suas respectivas mitologias. Isso, exatamente. E uma coisa que dá para realmente perceber, na verdade, esse caráter dual que tem muito, né, nessa questão desse agente comunicativo, né? Comunicante. O Hermes deve ser um deus que a gente chama de quitônico também, porque ele também é encarregado das almas no submundo. E como o Bará também é um sujeito que tem essa atividade de comunicar da terra para o céu, para os céus, assim como também o Espírito Santo, como o Moses já acabou de falar, tem essa questão do amor, da caridade, da devoção do fiel, como é o próprio Deus, fazer essa comunicação para o Pai e para o resto, para a completude. Tem esse caráter dual, que ele por isso que é aí que está a situação de poder permitir o shapeshifter, entende? A mudança de estado, de poder permitir que ele se transforme, que ele seja um não, um sim, um não, uma hora o sim, uma hora o não, entende? E aí que está a grande confusão que a gente sempre vê, de que é uma coisa meio que, como tu não pode confiar tanto, entende? Em algo que ela não vai te mostrar as delimitações dela própria constantes, entende? Que ora pode ser uma coisa, ora pode ser outra. Então por isso que tem esse estigma da desconfiança, de ser uma coisa meio sorrateira, ser uma coisa... Uma questão interessante sobre o Espírito Santo é que ele também é assim. Pois é. Ele é shape, ele não tem a questão da trapaça, mas ele tem a questão do shape-shifting, porque ele pode ser tanto fogo, como água, como ar.
No próprio Pentecostes ele se manifesta de duas maneiras. Ele se manifesta como um vento que preenche violentamente o espaço, né, o cenáculo no qual ele está entrando, e nas línguas de fogo em qual ele desce sobre os apóstolos e a Virgem Maria. Ele também se manifesta como pomba na descida no batismo do Senhor. Ele se manifesta também como água em diversas passagens, né, do Antigo Testamento, e também na própria água do batismo no Rio Jordão, feito por São João Batista. Então ele tem essas diversas formas de se manifestar, diferentemente do Filho. O Filho não é assim. A pessoa do Filho não tem essa até tem, né? A gente depois ele tem umas coisas, mas é mais peculiar, é mais próprio, né? Mais típico, vamos dizer assim, do Espírito Santo se manifestar de uma maneira com mudanças de aparência do que com o Cristo. Apesar de que o Cristo também vai ter, e a gente talvez já possa trazer aí o gancho para coisa, de que o Cristo também tem um caráter, por mais que pareça até mesmo blasfemo, o que eu vou falar, o Cristo também é uma espécie de trapaceiro, né? A gente tem que trazer essa questão do Cristo Bará, do Cristo Hermes, do Cristo Loki, porque por mais que numa cultura ocidental contemporânea, né, talvez muito influenciada pelo protestantismo, que não vê no Cristo a figura da serpente, mas vê muito mais a questão do cordeiro e do leão, o leão da tribo de Judá, o cordeiro imaculado, imolado, esquece que o Cristo também é a serpente levantada por Moisés no deserto. Esquece um pouco uma vertente de uma denominação cristã, né, uma linha de denominações, que não é uma só, cristãs, que esquecem um pouco esse caráter de que o Cristo também é astuto como uma cobra. Né? A figura da cobra é muito importante para o trapaceiro, né, para o trickster, porque é um animal astuto, é um animal que sabe se embrenhar em qualquer mato, sabe passar por meio de qualquer rocha. É um animal que passa muito despercebido porque ele é rasteiro, ele não faz muito movimento no mato. É um animal silencioso que não emite som. E é um animal que quando tu viu, ele te deu um bote. Tá? Então, o Cristo ele carrega essa questão. Ele mesmo diz, né, quando Moisés ergueu a serpente no deserto, eu era aquela serpente. É necessário que o Filho do Homem seja erguido como Moisés ergueu a serpente. E assim, falando da crucificação. E também, ele próprio, né, realiza atos de astúcia, como, por exemplo, a primeira vez que tentaram matar ele, jogando ele no monte, ele foi passando por entre as pessoas e passou despercebido e não foi morto. Ele sabia que aquela não era a hora. Então ele astutamente, como uma cobra, se embrenhou no meio das pessoas, foi passando, quando viram, ele não estava mais lá. Né? Isso existe um princípio de engano, de enganamento aí, e é evidente nas escrituras. Outra questão evidente é quando ele aparece aos discípulos de Emaús, que estavam entristecidos, sabendo da morte do seu mestre, né? Então Cristo vai andando com eles, andando, explicando as escrituras, falando, e aquela palavra ia enchendo o coração deles, até o momento em que eles estavam comendo, ceando durante a noite, e então eles se deram de conta que aquela figura era o Cristo, apesar de que a figura não era exatamente a figura que eles estavam acostumados a ver. Então ele fez um shape-shifting ali. Existe uma questão de mudança de aparência. E não podemos deixar de falar a própria morte na cruz. Se existe um pecado muito mais grave de qualquer um dos pecados dos 10 mandamentos, ou qualquer outra quebra de lei que possa ser, de lei religiosa que possa ser colocada aí, eu acho que o maior pecado de todos é tu matar o próprio Deus, né? Um deicídio. E foi exatamente através da sua maior derrota que o Cristo obteve o maior triunfo da história. Foi através da sua morte que ele deu morte à morte, como a gente fala, né? Thanatos, Thanaton Patissas,
que tisentis mimesis oin harisamenos. Ele com a morte, ele matou a morte com a morte, ele derrotou a morte com ela própria, que retorna aquilo que a gente estava falando, né? Que tu faz o teu inimigo se autodesgraçar. Então, o Cristo, ele faz isso com a cruz. Ele se deixa morrer para desgraçar a morte com a morte, para desgraçar o demônio com a sua arma. Ele se deixa cometer o maior pecado de todos, para que através do maior pecado de todos ele obtenha o maior perdão de todos. Através do maior pecado de todos ele obtenha a maior santidade de todas. A maior santificação humana já tem acontecido, apesar de que a pessoa divina de Cristo e a pessoa humana de Cristo não se separem, a maior deificação da natureza humana puramente dita acontece com a cruz. Quer dizer, acontece na cruz, mas com a ressurreição. Mas é pela cruz que acontece. A natureza humana de Cristo se torna onipotente na cruz. E mesmo sendo onipotente, não desce da cruz. Então aí a gente tem também um princípio da confusão. O Cristo confunde o demônio com a cruz. Porque ele no instante em que se torna onipotente, ele não faz nada. Ele podendo fazer absolutamente qualquer coisa, ele não faz coisa nenhuma. E aí a gente pode trazer, né, um dos exemplos um dos Oriki, né, uma das lendas, um dos dizeres, né, da literatura iorubá, da literatura oral, né, não grafada, mas oral, das mitologias iorubás, que é o Bará. Ele mata o pássaro de ontem com uma pedra que ele lançou hoje. Ele lança uma pedra hoje e mata o pássaro de ontem. Sim. Então, o Cristo, podendo fazer absolutamente tudo, não fez nada. E não fazendo nada, ele redimiu todas as coisas. Bem dizer, ele fez tudo. Ele fez tudo. É. Exato. Então, aí a gente tem um grande exemplo de que a gente tem aí um atestado, né, de que no cristianismo, pelo próprio cristianismo, a figura do trickster ela não é inerentemente má. Ela pode ser ela pode ser má, mas assim também as coisas positivas, né, e a gente está falando aqui de positivo e negativo, não no sentido de mal e bom, mas no sentido de luz e sombra, frio, calor e frio, né? Para fora e para dentro, masculino e feminino, sol e lua. As coisas positivas também podem ser ruins, né? Porque se eu tiver um vulcão em atividade, ele está ativo, ele está sendo positivo. Mas se ele entrar em atividade do lado de um vilarejo, vai... por que tem fogos de artifício na minha tela? Ele vai ele vai acabar com tudo, né? Ele vai acabar com tudo. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva de que não é necessariamente porque se está agindo a partir do princípio do trickster que uma coisa ela vai ser ruim. O Cristo redime toda a humanidade a partir de uma tricksteragem. Sim. A partir de um engano, de enganar o demônio, de enganar os infernos. Enganando os infernos, ele derrotou os infernos. Né? Então, e por todas as vias que tu for olhar, tem ali um princípio de engano. É o engano de, com a morte, matar a morte. É o engano de sendo onipotente, ele não fez nada e fez tudo. Então, é toda essa coisa de... É um Deus imortal que se deixa morrer. Uhum. É o Senhor da vida que dá a vida, que entrega a própria vida, que é o onipotente que entrega o seu poder inteiro.
é aquele que pode descer pela escada, pode descer da cruz, mas não desce. E tu fica um monte de interrogações que te levam a um mistério, mas é sempre um mistério bom. O bem, ele é tirado daí. Né? Diferentemente de fazer uma trapaça, aí a gente entra na tricksteragem demoníaca, que é uma trapaça que faz mal. É uma trapaça que que tem por intuito te desgraçar. Sim. Né? É uma moeda de dois lados. Tu pode tranquilamente fazer muito bem com aquilo, mas assim também tu pode fazer muita desgraça. Né? Então, é pra gente ter uma perspectiva de que é uma ferramenta. Não é nem bom, não é nem bom nem é mal. É neutro. Depende do que tu vai fazer. Como o Davi disse, é amoral. Isso. Não é necessariamente moral e imoral. Sim. Esses paralelos, até mesmo a gente, não sei se tu chegou a citar a própria natureza do Cristo, que é homem e divino, e Deus. E Exato. assim, tu percebe. É uma coisa confusa para nossa mente conseguir compreender que ele seja homem e Deus. É confuso que essas duas coisas não se confundem. Pois é, exatamente, né? o ponto. Que é aquele negócio do monofisismo, que, não, é uma mistura de Deus com uma mistura de homem. Não. São duas coisas distintas em uma coisa unificada. Isso. É confuso que não seja confuso. Exatamente. E assim, com todo o cuidado nas palavras, mas essa figura, esse ser, ele acaba sendo muito estranho a nós. Tu se imagina vendo um sujeito na tua frente que é assim. Eu não consigo nem ter palavras para dizer o tão aterrorizado, mas atemorizado mais ainda que a pessoa poderia estar. E ao mesmo tempo em paz. É um temor tremendo porque tu tá vendo um Deus, mas tu tá vendo um homem também. E tu não deixa de ver o Deus por estar vendo o homem. Exato. Aí tu fica assim. É um terror que os traz paz. Bom. Exato. É a mesma coisa da cruz. É a derrota que traz a vitória. É a suprema vitória, exato. É a maior derrota de todas. Isso. O onipotente ser morto. Mas a partir daí, ele faz todas as coisas e traz vida. Exato. Né? Então, eu acho que a gente, a partir desses exemplos, né, a partir do que foi falado, a gente pode tranquilamente compreender, né, acho que nós conseguimos esclarecer devidamente que o trickster ele é uma coisa presente na humanidade, na mente humana, desde os tempos mais primórdios, né? Seja presente no iletrado e inculto mercador, que sabia fazer por onde para conseguir o seu benefício, o seu lucro, do escravo perseguido no Brasil colonial, que tinha que saber as rotas no meio do mato para conseguir escapar, para conseguir obter liberdade, para não ser aprisionado novamente, ou até mesmo do próprio Cristo em conseguir obter a redenção para a humanidade. Então, é uma coisa que está presente desde sempre e que é presente nos nossos dias de hoje. Presente em diferentes mitologias, em diferentes compreensões culturais, mas que também é presente no nosso dia a dia. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem que saber agir por onde para conseguir o nosso benefício. E por mais que moralmente a gente seja muitas vezes ensinado que ser astuto é pecaminoso ou imoral, não é o que a história da humanidade e nem o próprio cristianismo ensina. Exato. Né? Ser astuto é uma coisa que é amoral. Tu podes fazer daquilo bem, ou seja, obter um benefício sem prejudicar os outros, evidentemente, assim como tu podes trazer o prejuízo para outras pessoas. Né? Sim, é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta, exato.
Então, é uma coisa da gente analisar, né, e talvez começar a refletir e perceber de maneira mais clara a presença dessa figura, desse arquétipo, seja a forma que ele assumir, seja o Cristo, o Baral, o Loki ou Hermes, Isso. a forma que ele assumir no nosso dia a dia, ele está ali presente de alguma maneira. Até mesmo para ficar bem próximo de todo mundo, da memória de todo mundo, o Aladdin também. O Aladdin. O Aladdin é um exemplo perfeito de um trickster que ele vai ser trickster e aí no final das contas ele é bom. Na verdade ele produz o bem. Exatamente. De parte é isso. E só para finalizar também essa questão da a moralidade, eu queria comentar quando a gente trata de pelo menos a gente fazer uma leitura simbólica com simbologia, com simbolismo astrológico das coisas, né? Hermes seria Mercúrio no caso. E Mercúrio, ele é diretamente associado com a arte liberal da lógica, a arte liberal das distinções do certo, do errado, do verdadeiro, do falso. Ele é por si só a arte amoral por excelência. Entende? Então, e também instrumental. Exatamente, né? Porque a lógica, ela pode se utilizar para tu falar, para tu conseguir chegar ao conhecimento da verdade, daquilo que é o mais provável, assim como tu pode utilizar de um sofisma e conduzir alguém a uma falácia. Sim. Né? A lógica em si ela é uma ferramenta, ela não é filosofia. Ela não é exatamente, ela é uma ferramenta. Ela não é filosofia em si. Por isso que ela tem essa função instrumental também. E também esse ponto, né? Mercúrio, ele também vai ter toda essa conotação. Não vai ser masculino nem feminino. Não vai ser benéfico nem maléfico, porque na astrologia a gente separa entre maléficos e benéficos. E tem a questão dele não ser nem frio nem quente. E aí ele altera, na verdade, a qualidade essencial dele conforme o signo que ele tá. Entende? Tá. Ele vai manter pelo menos a secura e vai alterar entre quente e frio. E aí... Ele é adaptativo. Ele é adaptativo. Ele é o único que faz isso. O resto sempre vai se manter. Saturno sempre vai ser frio e seco. E os outros, tudo mais. Mas também ele tem essa questão de ser duplo, de ser dual, de ter essa conotação de trickster. Porque ele é basicamente ele também é um sincretismo. Na verdade, ele é propriamente um sincretismo de Hermes, na verdade. Ele sim é propriamente um sincretismo de Hermes. Sim. Porque a gente está falando do sincretismo greco-romano, né? Então, do greco-romano, Aí sim é um sincretismo mesmo. Até porque não é nem tipo um sincretismo, é só dar um nome diferente, porque os romanos não pegar a religião e fazer dela sua própria. Porque tem até isso. Tem até isso. Marte, por exemplo, existia antes do Império Romano conquistar o mundo grego. Marte existia. E era um deus da guerra e da agricultura. Só que era mais disciplinado e civilizado que o Ares, né? Só que Mercúrio não existia. Mercúrio foi diretamente associado a Hermes. Mercúrio não existia antes. É uma coisa assim. Mas, enfim, creio que a gente já tenha citado bastante. Explanado bem sobre o tema, né? Vai ter outros temas que a gente vai poder falar também. Sim. E a gente vai postando conforme a gente conseguir se organizar, fazer as coisas que a gente tem que fazer. Que a rotina dos dois permita, que é muito apertada e tarefada. Exatamente. Mas, né, na possibilidade que a gente puder fazer esse trabalho, que acredito ser muito frutífero e benéfico a muitas pessoas, principalmente para falantes da língua portuguesa, que muito do conteúdo que a gente vai trazer aqui, ele vem de fontes bibliográficas e referências que são da língua inglesa. Então, acho que é um trabalho aberto ao público, né, que a gente vai poder estar trazendo aí e favorecendo o enculturamento de simbólica tradicional para o povo brasileiro, né, e também luso brasileiro, né, vamos expandir aí um pouco mais. Né? Mas dentro da nossa possibilidade, a gente vai estar sempre aí trazendo conteúdo para os nossos seguidores. Perfeito, então. Muito obrigado aí por estar até o final. E a gente se vê. Eu agradeço.
Até mais, Davi. Muito obrigado a todos. Até mais.